Hey galera! Meu nome é Jason e hoje a gente vai falar de Exe ou Exe. Esplendor e Efêmero. É um quadrinho feito pelo Danilo Franco e pelo Jun Sugiyama, que ele é bem curtinho. Eu cheguei a conversar com o Danilo quando eu adquiri ele o quadrinho, não o Danilo. No Mega Caf, né? Campinas Anime Fest. E eles falaram que eles iam fazer algo maior, porém o prazo foi ficando curto, eles não foram conseguindo entregar e tiveram que fazer algo menor. Então é um quadrinho bem rapidinho, mas ele traz uma história até que tenta ser bem profunda. Por que tenta ser bem profunda? Porque tem vários assuntos profundos aqui, mas que não conseguem ser aprofundados ainda no pleonasmo ali, por causa da quantidade baixa de páginas. Então a gente tem vários assuntos interessantes e intrigantes que infelizmente a gente não descobre mais, porque a história precisa andar e infelizmente não dá tempo de parar para focar nesses assuntos. Na sinopse a gente tem essa caçadora, não sei se é a caçadora que eles se referem aqui na história, deixa eu ver qual que é a palavra certa. Executora, pronto. Na sinopse a gente tem essa executora aqui, que é a Natasha, que ela, primeiro acho que eu tenho que dar um background do mundo, né? Nesse mundo criado pelo Jun Sugiyama, as pessoas têm implantes tecnológicos, você consegue ver claramente aqui na capa isso, né? Elas têm implantes tecnológicos no corpo, se passa no futuro, né? E elas têm um prazo de validade de 40 anos. Então quando você atinge 40 anos, você tem que se desligar. Você tem que se desligar, ou vai vir no caso aí voltando a Natasha, que é uma executora, vai vir um executor te executar, né? Te deletar do planeta. A gente começa a história já com a Natasha executando um senhor que estava com 40 anos, porém isso vai gerar uma revolta por esse senhor ser uma figura política muito importante. Aparentemente gravaram um vídeo dela executando ele, e nesse vídeo não deixa claro de que estava no prazo de validade dele. Pelo menos isso foi o que eu consegui captar da história. Como eu disse, a história é bem rápida, então ela não se prende a explicar muito as coisas muito aprofundado para você. Ela mostra os fatos, ela explica um pouco e deixa você completar o resto. Então, pelo que eu entendi, a revolta começa porque eles pensam que é um assassinato ao invés de uma execução por causa do prazo de validade, acreditando que o assassinato foi encomendado pelo atual prefeito, líder, enfim, o comandante ali da cidade, né, o líder político da cidade. Então, ao mesmo tempo que isso acontece, a Natasha também está atingindo o seu prazo de validade. E por isso ela começa a enxergar o mundo de uma forma meio vazia. Ela começa a ver a falta de sentido que a vida tem nesse sistema em que eles sobrevivem. E enquanto isso, outro executor, que até então era o segundo mais forte executor do governo, né? Ele quer, com a morte dela, ele vai se tornar o maior executor, só que ele tem essa honra samurai, mais ou menos, assim, não exatamente samurai, mas essa honra, e por ele usar uma espada, eu já estou fazendo um paralelo aqui com honra samurai, mas enfim, ele tem essa honra de querer vencer ela para poder sim se tornar e se erguer como o maior executor, o mais forte executor, não só por WO. Então a história se passa com a luta deles, né, a luta da Natasha com esse outro executor, que deixa eu pegar o nome aqui que eu não lembro, é o Kojiro. Pode ser uma honra samurai sim, ele usa uma espada, o nome dele é Kojiro, então vai ver, eu estava certo. Então a história vai se passando enquanto a Natasha e o Kojiro fazem essa última luta, e essas revoltas acontecem, e o líder da cidade, né, que eu vou chamar de Kim Jong-un do Exe, porque ele lembra muito, ele envia outros executores para trazer a Natasha de volta para tentar resolver toda essa situação política que está acontecendo, porém ela não quer voltar exatamente porque ela está vendo essa falta de sentido em tudo. Como vocês puderam ver, é bastante coisa que acontece meio que ao mesmo tempo na história, o que deixa as coisas realmente bastante superficiais por ser uma história curta. Deixa eu ver se aqui tem o número de páginas dela. Não tem, mas chutando por cima deve ter umas 26 páginas, por aí. Então você não consegue se aprofundar muito nos sentimentos da Natasha, você não consegue às vezes entender muito o passado dela, o porquê que ela começou a realmente ver esse vazio na vida. E uma coisa que eu gostaria muito de ver na história, que eu gostei demais, foi esse sistema dos implantes e de você se desligar aos 40 anos. A história também mostra que você tem como deletar a memória de certas coisas que aconteceram. Então, por exemplo, no final o Kojiro... Isso é spoiler, na verdade. Eu não vou falar, vou deixar você ler. Enfim,
o link para compra vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou da história, se interessou, dá uma conferida, dá uma conferida para você ler e tirar suas próprias conclusões, ver o que você achou. A arte do Danilo é muito bonita, ela passa muito bem a história. E como eu disse, a história, ela, por mais que ela se mantenha na superfície, ela é muito bem conduzida. E você consegue entender muito bem o que acontece, tanto pela arte quanto pela própria narração dos fatos. Então, é um quadrinho que eu recomendo muito que vocês leiam. E como eu disse, o link está aqui na descrição. Então, lê lá. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aí os outros quadrinhos que você quer que eu fale aqui, né, que eu comente aqui no canal, que eu indique pra vocês. E muito obrigado por ter assistido. Falou, é nóis, deletando Instinto Mangaka.